A lei do esforço, ela é impagável. Então tem que ser uma união de coisas. Esforço, precisão, vontade, não desistir e insistir, que é o principal. Que nem no próprio vídeo que eu vi ontem do Johnny e do Brent, eles falando sobre algumas coisas. Falou, cara, não existe, palavras do Brent Warren, para mim não existe genética, para mim existe falta de esforço. Isso ele fala. Então se o cara quiser ter pernão, irmão, diferente de um cara que já tem a perna grande, ele não pode se basear por esse cara, porque ele não tem a perna desse cara. É igual, vamos supor, vou citar aqui de novo. Muita gente se espelha no próprio Ramon. Mas o Ramon, ele nasceu praticamente quase assim. Então, com certeza, hoje, o nível de treino dele é bom para ele, mas é insuficiente para alguém que quer ficar perto do corpo dele. Por quê? Porque senão, meu irmão, não vai chegar, porque você não tem aquela genética, você não tem aquele investimento, porque corpo também é investimento. Tem uma hora também que se você for um puta cara esforçado, você vai bater no teto do dinheiro. Você vai bater no teto do gastar. Por quê? Eu não consigo comer mais, não consigo tomar coisa de qualidade, não consigo descansar, porque tem que trabalhar 12 horas. Aí o corpo começa a desandar. Que nem eu falo, hoje eu tô com 40 anos, vou fazer 41. Hoje eu tenho uma vida financeira assim, ok, não vou falar que é foda, não é. Ok, né? Beleza. Imagina eu com essa condição financeira hoje com 20 anos de idade, com 23 anos de idade. Como é que eu estaria com 40 anos hoje? Se eu tivesse o dinheiro que eu tenho hoje com 20 anos de idade? Não dá pra saber, só sei uma coisa. Com certeza, o meu corpo seria muito melhor do que é hoje. Os resultados que eu tive seriam muito mais gratificantes, muito mais abrangentes do que o que eu tenho hoje. Então não adianta. E eu sempre fui um cara muito esforçado, porque quando eu viro a chave, fodeu. Isso aí eu posso falar e bater no peito, que eu sei o que eu tô falando, né? Então tem hora que não adianta só você treinar, fazer, se você não investe, não descansa. E também não adianta investir pra caralho, descansar e não fazer o que tem que ser feito aqui dentro. Então é um conjunto de fatores que vai fazer o sucesso acontecer dentro daquilo que você quer. Por isso que eu falo também, uma outra coisa, tudo vai de acordo com o seu querer. Se você quiser, cara, você emagrece. Se você quiser, você cresce. Se você quiser, você ganha perna. Se você quiser, você ganha qualquer coisa. Se você quiser, você ganha dinheiro. Se você quiser, você vira um cara de sucesso. Mas você tem que querer muito. Só que esse querer não é um querer comum. É um querer quase de obsessão. Chega a ser quase uma loucura. Até porque para fazer isso, até no tempo que eu faço, que eu comecei com 17 anos, e eu tô aqui até hoje para fazer 41, você tem que ser um pouco maluco. Tem que ser um pouco obcecado pela parada. Se for uma coisa só que você curte, a onda vai passar e daqui a pouco, quando você vê, você não vai estar fazendo mais isso. Mas quando você respira e depende, é quase como se fosse uma dependência para viver. É como se fosse assim, meu irmão, tirou isso aqui de mim, pode tirar minha vida, porque não faz sentido mais. Não tem porquê. Então é assim que eu me sinto. E eu sei que tem muitas pessoas que se conectam comigo em relação a isso. Por isso que me compreende com mais facilidade do que aqueles que não. Então é normal isso. Por isso que eu entendo. Por isso que às vezes é até difícil você pré-julgar o comentário ou o que a pessoa acha sobre mim ou sobre a minha ideologia se ela não sente o que eu sinto, se ela não tá conectada. É diferente. Para ela vai ser um cara maluco falando um monte de baboseira. Mas para quem sente, tá conectado, fala assim, cara, esse cara, porra, tá falando uma parada coerente. Porque isso não é só pra musculação, isso é pra vida. Né? Isso serve pra qualquer coisa que você queira fazer. Ensinaram pra nós tudo errado, mano. Então o que acontece? Ao invés do moleque, mano, você já é de periferia, você já é pobre, você já é zoado da classe alta, não interessa. Você tá em desvantagem, mano. Sabe? Ao invés de você tá lá, porque assim, mano, ó, aí a pessoa acaba um relacionamento. Olha o que ensinam pra galera. Você acabou um relacionamento, você se fudeu. O que o cara quer? Vamos sair catar umas minas pra você ver quantas minas tem aí. Vamos lá no puteiro. Cara, você vai encontrar mina em que vibração? Cansado. Igual a sua, cara. Que, mano, ninguém... Porra, não tem como você pegar uma mina sem o mínimo de confiança. Você é um bosta, cara. Você é um bosta, cara. Você tá na bosta. Fica em casa. Mano, assim, ó. Imagina uma pista de Fórmula 1. A milhão. Os carros, todo mundo a milhão. Quando tem um problema no carro, o que eles fazem? Vai pros boxes. Conserta. E fica lá até consertar. E você só volta quando tá a milhão.
Porque senão você vai passar vergonha, cara. E é o que acontece. Aí é o que o pessoal condicionou a gente. A ficar exatamente na pista, todo fudido. E o cara não se liga. Porque aí, vamos lá. Chegou quinta-feira. Sextou. Aí o cara vai lá, enche a lata igual um trouxa, enche a lata, Faz um monte de merda, hein? gasta tudo que não tem, fica drogado que só a porra, cata as piores meninas do barato. Eu não digo pior de feia, as piores que eu digo De pessoa. de tudo, mano, de amizade, de tudo, assim, ó. Aí depois, assim, ó, aí é mina casada, sabe? É mina com namorado, você traz problema. Aí você engravida a mulher que você não queria, sabe? E aí vai construindo uma família de bosta, sabe? Você não entende o efeito dominó do cara ser um puta do otário, mas ensinaram pra nós que o metelão que é o cara, sabe? Verdade. E aí você tá lá, e aí o cara vai lá, tá todo fudido, arrumou todos esses problemas, aí ele tá lá o sábado aniquilado, domingo todo fudido. Claro que segunda ele vai trabalhar aqui numa merda, porque ele tá uma merda. A autoestima tá lá embaixo, sabe? O campo energético aniquilado. Aí os outros que nem apavora você entra na dança, você aceita o que você não merece, você tá mal, você tá com aquele sentimento de culpa. Aí você faz isso na terça, tá zoado de novo. E só que você faz isso na sua casa, tratando seus pais que nem merda, tratando seus brothers, perdendo oportunidade de trampo. E aí vai lá. Aí chega quarta-feira, ele começa a melhorar. Quinta ele tá legal, e aí sexta. Cara, eu falo, você é burro, cara! Toda vez se endividando mais, se fudendo mais, mas ele é o pegador. Ele é o pegador, é o que cata as minas. Aí eu falo pra você, como você vai falar, isso é pegador o caralho. Se você quer chegar a algum lugar, seja qualquer lugar que seja, traça um plano. Para de inventar desculpa, para de falar que você não consegue porque tal coisa aconteceu ou porque você não tem tal coisa pra começar. Irmão, dificuldade todo mundo tem. E não é porque você fez determinada escolha que essa escolha vai ser mais fácil, não. Na verdade, pode ser difícil e muito mais difícil do que você ficar sentado com a bunda no sofá esperando acontecer. Porque você vai ter que ralar, irmão. Mas dificuldades aparecem, dificuldades acontecem. Se já é difícil dar o primeiro passo, cara, por que você vai criar mais dificuldades para chegar onde você quer chegar? Como eu falei, eu tenho 22 anos só e recebo todo dia mensagem de pessoas falando, cara, impossível esse cara fazer só vídeo. Impossível que ele faça só isso e tenha essa casa. Impossível que ele tenha esse carro. Impossível que ele consiga manter essa moto. Impossível que ele leve esse estilo de vida. Brother, por quê? Por que é impossível? O que me impede de ter o estilo de vida que lá no comecinho eu tracei pra mim? Um estilo de vida que lá no começo eu decidi que eu queria ter e faria de tudo pra ter. Ah, mas ele tem porque ele é playboy. Ele tem porque ele nasceu no berço de ouro. A última coisa que eu sou é playboy, velho. O meu pai e a minha mãe passaram fome. O meu pai e a minha mãe, que eu tenho como maior referencial na minha vida de pessoas, de índole, de lealdade e honestidade, foram pessoas que passaram fome. A minha mãe, ela conta orgulhosa isso, orgulhosa, que o primeiro sutiã dela, o sutiã de mocinha, veio do lixão, porque eles catavam comida no lixão para comer, porque não tinha dinheiro nem comida em casa. Meu pai é um nordestino que veio de família tão humilde que não tinha comida em casa. Por muitas vezes passou fome. E passa pra gente esse tipo de história, essas vivências que eles tiveram com orgulho, porque eles venceram na vida de forma honesta. Tem profissão, sem estudo, porque não tinha condições naquela época, era muito difícil, realmente muito difícil, mas eles tinham um ideal, cara. Nunca se contentaram com pouco. E eu falo com o maior orgulho do mundo que a fome que eles passaram, eu não passei porque eles trabalharam muito para que isso não acontecesse. Se eles conseguiram, por que eu não? Por que você não? Pessoas que vieram do nada, que não tinham nada, por que não, cara? Qual o problema de você ser novo? Qual o problema de você conquistar as coisas quando você é novo, de você arriscar? Você não tem nada a perder, cara. Você é novo, você tem tempo para você errar e acertar de novo lá na frente. Então arrisca, porra. Para de olhar pro lado, olhar pros outros, pros seus ídolos, ver as conquistas que eles têm e achar que por algum motivo o universo agraciou eles. Não, cara. Se eles estão chegando onde estão chegando hoje é porque alguma coisa eles fizeram. Não caiu do céu. Eu não vim de berço de ouro, cara. Eu posso falar com muito orgulho que a fome que
meus pais passaram, eu não precisei passar. Mas nem por isso eu tive tudo nas minhas mãos. Na verdade, não era bem assim. Eu vim de uma família que nunca teve condição de ficar esbanjando. Uma família que no final dos meses, por muitas vezes eu vi contando o dinheiro, vendo contadinho certinho, para não ficar com o nome sujo para pagar as contas. E sem apoio financeiro deles, porque apoio moral eu sempre tive muito. Sem apoio financeiro deles, eu comecei a correr atrás do meu. Eu comecei a trabalhar numa empresa que eu vi que na época não era aquilo que eu queria, eu precisava mudar. O que eu fiz? Corri atrás, cara. Eu fui atrás da porra do sonho que eu queria viver. Deu certo. E é isso que eu tô falando pra você. Eu sou novo, porra. Você provavelmente é novo, que a maioria do público aqui é novo. O que te impede de arriscar? No pior dos casos, deu errado. Caralho, você é novo, irmão. Você pode corrigir. Você pode fazer melhor. Como eu falei, todo mundo tem dificuldades. E eu não sou de ficar contando as minhas histórias tristes, porque todo mundo tem história triste pra contar. O que eu tento mostrar pra vocês nas redes sociais e tudo mais são os pontos positivos, porque problema, cara, todo mundo tem. Esse ano de 2015 que terminou e esse ano de 2016 que se iniciou, foram anos que eu não tenho nada pra reclamar. Só que o que a maioria não sabe é que nesse mesmo ano, que foi um ano de puta ano de conquistas, onde tive muitos pontos positivos, meu irmão enfrentou um câncer. Minha família foi desmoronada por causa disso. Quando todo mundo tá na merda, alguém tem que assumir a responsabilidade por estruturar aquela pessoa, aquela família, porque senão desmorona tudo, cara. Seja essa pessoa. Além do meu irmão ter enfrentado um câncer, minha família ter ficado fodida por causa disso. Minha avó faleceu no começo desse ano, eu não pude nem ir ao enterro dela, não pude ver os últimos dias da minha avó, porque eu tava em São Paulo trabalhando, gravando pra trazer conteúdo pra vocês. Não acha que o seu ídolo, que é a pessoa que tá do outro lado lá que você tá vendo, tá vivendo um mar de rosas, porque muitas das vezes ela não tá. Ela só é forte o suficiente pra não ficar te passando problema, porque, porra, problema você já tem. Só eu sei os sacrifícios que eu tenho que fazer pra manter a rotina que eu mantenho hoje, velho. E ainda por cima, entrei nessa de ser atleta mesmo e vou ver essa porra até onde der, porque é o meu sonho. Eu amo essa porra, eu vivo isso aqui. São 2 horas da manhã agora, eu acabei de terminar o meu treino no meu aeróbico. Eu tava de casaco, encharcado de suor, tô de calça, encharcado de suor, porque eu tenho um campeonato daqui a 14 dias, irmão. Ah, mas é fácil você fazer isso porque hoje em dia você tem patrocínio. É fácil você fazer isso porque hoje em dia você tem apoio. O apoio que eu tenho hoje foi porque eu conquistei. Não caiu do céu, cara. Nenhuma empresa vai olhar pra você. Ah, você é bonitinho, eu quero te patrocinar. Ah, fui com a tua cara, eu quero te ajudar a competir. Ninguém vai fazer isso, parceiro. Do céu só cai chuva. E se você quer ser um atleta, no caso, se você realmente pensa em ser um atleta, talvez seja esse o seu objetivo. Mas por onde, porra? Começa por campeonatos amadores, começa a fazer seu nome, porque você é um outdoor, cara. As empresas querem ver em você algo que represente elas, algo que o seu público, as pessoas consigam se identificar. Então seja essa pessoa, seja um referencial, seja um exemplo, porque você pode, você tem capacidade para isso. A única coisa que difere você dos seus ídolos, cara, é que eles fizeram mais. Eles não ficaram olhando para as pessoas que eles admiram e se acomodaram por ali, acharam que eles têm super poderes ou super condições, super oportunidades e se acomodaram com isso. Então para de criar dificuldades para chegar onde você quer chegar, porque o sonho é seu, porra. Se você não correr atrás dele, quem vai correr? Se você não acreditar que você é capaz, ninguém vai acreditar. Quem tem que começar com tudo é você. Dá o primeiro passo, olha pro objetivo, segue em frente, não vira a cabeça em momento nenhum até você chegar lá. Se for necessário se afastar de algumas pessoas, se afaste, cara. Se for necessário você ser diferente, ser visto como diferente, seja. Não se acomoda, não aceita não como resposta. Se a pessoa do seu lado chegou em determinado objetivo, alguém que se espelha, por que você não? Faça esse tipo de pergunta antes de começar qualquer objetivo, antes de colocar qualquer plano em ação. Por que você não? Ah, mas porque a pessoa é privilegiada, ah, porque ela teve oportunidades. Irmão, oportunidades, quem faz? Somos nós. Se nós não criarmos as oportunidades que a gente quer, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque do céu só cai chuva. Para de olhar para a pessoa que conseguiu e achar que ela tem algo especial, porque ela não tem. Ela é alguém como você. A única coisa que de especial nela é que ela tem força de vontade, ela tem garra, ela tem planejamento para chegar no objetivo que ela lá no comecinho se propôs a chegar. Eu tenho 22 anos só, cara. Eu tô muito longe de chegar nos objetivos que eu quero, mas eu tenho um plano. Eu tracei metas, eu estipulei um tempo pra estar naquele objetivo, irmão. Entre hoje e o tempo que eu estipulei, eu vou dar a vida, eu vou fazer o que for preciso, mas eu vou chegar lá. Pode ser que no final das contas demore mais, mas, cara, eu vou chegar. Eu decidi isso. Alguns dizem, nossa, para eu ser feliz,
o meu ex podia me dar mais uma chance. Olha, para eu ser feliz, eu poderia ser recontratado numa empresa melhor. Nós colocamos ou damos a lugares ou pessoas a responsabilidade para a nossa vida melhorar. Mas Salomão está dizendo, acima de tudo, acima de absolutamente tudo que você quiser fazer, namoro, casamento, filhos, trabalho, negócios, empresa, ministério, acima de tudo, faz só uma coisa: guarda o teu coração, porque do teu coração depende a tua vida. O que você tem pensado? A ferramenta mais importante da sua vida, capaz de mudar tudo, não é seu corpo, é o que você pensa. E é por isso que o lugar que o inimigo mais luta para ter, o lugar que o inimigo mais luta para se apoderar, são os seus pensamentos. Ele quer que você pense de uma forma tão limitada, uma forma tão vazia. Ele quer ocupar a tua cabeça com tanto lixo, tanta porcaria, tanto estresse, tanta preocupação, tanta coisa que não presta. E aí ele coloca a gente para te provocar, põe gente para te irritar, porque sabe que você é tipo uma esponja que absorve tudo. Então ele diz o seguinte: eu sei que ele é uma esponja, eu vou colocar provocadores, eu vou colocar intrigueiros, eu vou colocar caluniadores, eu vou encher a cabeça dele de baixa estima. Mas a Bíblia diz que acima de tudo, guarde os teus pensamentos, porque a tua vida não depende da igreja que você congrega, a tua vida não depende dos amigos que você fez, a tua vida depende do que você pensa. O que você está pensando hoje? Qual é o pensamento que predomina na tua vida hoje? Vou te dizer, um pensamento faz teu corpo adoecer. Tem doenças que você vai no médico, faz exame atrás de exame e não dá nada no resultado. O médico fala, você não tem nada. Ele fala, doutor, como não? Eu não durmo, dói o corpo todo, eu estou moído. Porque os pensamentos fazem o corpo adoecer. Os pensamentos mal cuidados destroem as relações familiares. O que você pensa e absorve e não trata, Salomão diz, acima de tudo, prioridade, guarda os teus pensamentos. Só se alimenta de lixo manhã, tarde e noite. Não é seletivo com as pessoas que anda, não é seletivo com o que assiste e acha que nada disso te interfere. O meio que você vive, o lugar que você convive, ele influencia o que você pensa. Irmãos, é um tempo de preparar nossa mente. Mas sabe para que a gente prepara a mente? Para a tragédia. A gente está preparado para o desemprego, a gente está, meu Deus, eu estou preparado, alguma coisa ruim vai chegar, eu estou sentindo que alguma coisa vai chegar, eu estou sentindo que meu marido vai me deixar, eu estou sentindo que eu vou morrer, eu estou sentindo que eu vou quebrar, a gente só está preparado para o fim. Acima de tudo, guarde os teus pensamentos. É preparar nossa mente para a chegada das oportunidades. É preparar nossa mente para a chegada dos milagres, dos avivamentos, das promoções. Preparar nossa mente para a chegada da cura, para a chegada da vida, para a chegada das situações. Mas se Satanás me aprisionou, tem pessoas que estão presas dentro de si mesmas, cheias de peso, angústias, grávidos de colapsos, engravidados de tragédia e frustrações. Acima de tudo, guarda os teus pensamentos, porque a tua vida depende disso. Pode fazer 25 mil faculdades, pode estudar à vontade, se você tiver pensamentos ruins, você vai morrer. Sim, irmão, vai ter dificuldade. Sim, irmãos, vai ter abandono. Mas também tem oportunidade em tudo. E você vai suportar se os seus pensamentos suportarem. Se os seus pensamentos não forem bons, não tem estrutura emocional que aguente as pancadas da vida. Porque se você espera viver, você vai viver. Se você espera morrer, você vai morrer. Você vai viver amanhã exatamente o que você está pensando hoje.
Você vai viver amanhã exatamente o que você está pensando agora. Acima de tudo, guarde os seus pensamentos, porque dele depende toda a sua vida. E no momento que você libera a tua mente para algo novo, você percebe que você não é mais preso a nada. Quando você libera sua mente para algo novo, você percebe que você está livre da necessidade do dinheiro. Quando você libera a tua mente para algo novo em Deus, você percebe que você está livre da necessidade de apoio humano, de beijinho e abraço. Quando você libera a sua mente para algo novo, você percebe que tudo que te prendeu antigamente já não é mais necessário. A sua carreira, a tua saúde. E quando Deus começa a mover as peças para cumprir o que Ele tem para a sua vida, você não fica preso a estações, porque a sua mente é uma mente nova, uma mente que absorve o novo. É que a sua mente, ela controla a matéria do seu corpo. Seu corpo é formado de um órgão importantíssimo chamado cérebro. Mas o que este cérebro faz é a sua mente. Ele pensa, ele sente, ele escolhe, ele decide, e tudo isso produz mudanças na estrutura do seu cérebro. Se você tem pensamentos bons, você tem um cérebro saudável. Se você é uma pessoa que vive estressada, com pensamentos tóxicos, com raiva, com ira, com indignação, com inveja, pensamentos ruins, você terá um cérebro doente. E como o cérebro é a base, é aquilo que controla todo o seu corpo vai adoecer também. A mente determina a saúde e a estrutura do seu cérebro. Um pensamento repetitivo, muitas vezes, ele se torna um caminho pelo qual o teu cérebro vai fazer você pensar, agir, interagir. E se ele continua sendo repetido, ele vai para o nível do subconsciente. E aí fica muito mais difícil de você se livrar dele. Você é o que você pensa. Porque a estrutura da sua mente é você quem determina. Em outras palavras, quando você começa a construir pensamentos bons, de amor, de alegria, de satisfação, de aceitação, você começa a construir, a moldar um cérebro saudável. Pensamentos são reais e ocupam lugar físico do nosso cérebro. Um pensamento ruim cria uma estrutura física no cérebro que compromete a saúde do corpo. Tem muita gente que vive, você vai talvez até se identificar aqui, com aquele tipo de pensamento. Ah, se eu tivesse tido a oportunidade de estudar. Ah, se eu tivesse casado com aquela pessoa e não com essa. Ah, se eu não tivesse feito aquela burrada e perdido aquela oportunidade. Querido, mude os seus pensamentos. Seu cérebro vai agradecer.